Muito bem, boa noite a todos. No último estudo, nós entendemos um pouquinho mais acerca do mal, da nossa situação aqui nesse mundo, tá? Então, o tema era salvos de quê? Agora, uma continuação daquele estudo, bem direta, assim. Nós temos aqui o tema O Remédio Divino para a Doença Humana. E para a gente começar esse estudo, é bom a gente revisitar um pouquinho o que nós vimos no último estudo e lembrar um pouquinho do que a gente já conhece. A gente já tem uma boa bagagem agora, desde que nós começamos a fazer os estudos. Estava conversando ali com a Roberta, o Fábio, estudo número 60, tá? Já tem bastante coisa aí para trás. E de vez em quando a gente relembra algumas coisas, outras vezes a gente vai direto. Então, se alguém tiver alguma dúvida aqui, se alguém precisar de alguma bagagem a mais para entender alguma coisa, não compreendeu, por favor, sinta-se à vontade para interromper a qualquer momento, fazer perguntas. Bom, primeira notícia que a gente tem é: estamos vivendo uma pandemia. E desde o início da humanidade, e todos nós estamos infectados por esse vírus. E a consequência é a morte. E você vai morrer em decorrência desse vírus. Todos nós. No teacher. Essa pandemia, ela começou com a queda do homem, quando o homem pela primeira vez, quando o ser humano pela primeira vez transgrediu a lei de Deus. Desde então, todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Tá? Quero dizer com isso, nós nascemos prontos para morrer ou matar. Tá? Nós temos a capacidade de fazer ambos. Então, nós estamos suscetíveis à morte e nós temos o mal dentro de nós, de alguma maneira. Tá? Nós somos propensos ao mal. E aí, nós podemos relembrar algo aí dos últimos estudos, tá? Ah, o que é pecado? Né? Pecado é a transgressão da lei, 1 João 3, verso 4. Quem pecou? Todos nós fomos atingidos pelo pecado. Por um único homem, todos pecaram. E Romanos 6, 23, qual a consequência disso? O salário do pecado é a morte. Então, o pecado nos separou de Deus e estamos suscetíveis à morte. Estamos todos condenados a ser pecadores. Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Bom, se a gente for pensar agora, deixar a religião um pouco de lado e usar a nossa razão e acompanhar a história e olhar o que está acontecendo, é fácil a gente notar o mal em diversas situações. Tá? Então, vem aqui uma pergunta: o mal existe? Pense você agora aí na pior situação que você já contemplou, que você já testemunhou. Qual foi a situação onde você viu o mal de perto? Qual foi a situação que mais te impactou? Que situação que foi essa? Eu tenho certeza que, de uma ou outra maneira, ou seja, em intensidades diferentes, todos nós já observamos claramente o mal. Tá? Observamos situações más. E nós podemos destacar coisas que a gente não entende a origem, como, por exemplo, criança e câncer na mesma frase. Por quê? E nós podemos observar manifestações do mal que vêm de um caráter humano muito perverso. Nós temos situações aí de abuso, de violência, de assassinato sem a menor razão, sem o menor motivo, ah, pessoas exercendo mal contra outras pessoas indefesas, inocentes, crianças, até bebês. E pense um pouquinho aí o que foi o pior que você já viu. E avançando um pouquinho mais, você deve ter visto coisas ruins, coisas terríveis, coisas péssimas, que deixam claro para você que o mal existe. Mas é certeza que você já deve ter ouvido o relato de coisas piores ainda. E se você não acompanhou, se você não ouviu de algo que aconteceu durante a sua vida, que seja
que você considera que seja o pior de tudo, significa que você já leu, já sabe de algo que ocorreu na história que deve ser muito pior do que isso. Ou seja, a escala parece que não termina. Tá? Quando você vai buscando o que pode ser pior, o que pode ser pior, você sempre acaba encontrando algo pior ainda que você imaginava que não poderia chegar naquele nível. Tá? Então parece não haver um limite. Bom, a situação é muito triste, é desesperadora quando a gente pensa por esse lado. E a gente enxerga o mal em todos os meios, em todos os lugares, desde a corrupção na política até violência em primeiro grau, nas famílias que aparentam ser as mais tranquilas e sociáveis. Bom, existe alguma boa notícia nisso? E aí? Quando você enxerga o mal, tem alguma boa notícia nisso? Vamos brincar um pouquinho de Poliana, né? O jogo do contente. Será que a gente consegue extrair alguma boa notícia contemplando isso, contemplando o nosso mundo dessa forma? Bom, Sabendo que esse dia existe. vai acabar, não é? Olha, ó, já começamos bem, exercitando bem aí, o jogo do contente. Temos uma boa notícia, vai acabar. Ok. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí esse sentido aí de acabar, né, de terminar. A gente não suporta mais, mas a gente vê que a intensidade está ficando, tá chegando num nível que logo não vai mais ser sustentável. Bom, o que mais que a gente pode pensar de bom quando a gente enxerga isso? Então, estou enxergando mal. O que que pode ter de boa notícia em enxergar mal em todo lugar? E aí? Bom, a melhor notícia que tem é essa daqui. Você só está enxergando mal porque o bem existe. E, conforme a gente já conversou anteriormente, o que existe é o bem, ou seja, existe Deus. E quando você está próximo dele, você está com o bem. À medida que você se afasta, então você tem aquela ausência do bem, que é o que a gente chama de mal, como se fosse a temperatura. Tá? Nós temos calor, nós não temos frio, nós não temos uma medida de frio, nós temos uma medida de calor. Quando você perde calor, você sente frio. Quando você se afasta de Deus, você sente o mal. Quando a humanidade se afastou de Deus, começou a se afastar de Deus, então ela passa a ser dominada pelo mal. E é isso que o pecado causou. O pecado causa justamente uma separação de Deus, um afastamento de Deus. Então o pecado está diretamente relacionado com o mal. A nossa situação chegou num ponto em que estar vivo pode ser bastante doloroso. Na verdade, estar vivo é uma experiência dolorosa. Você não sentiria dor se não estivesse vivo. Mas nós temos diversos motivos para agradecer por estar vivo. Ninguém em situação normal de saúde mental, por pior que esteja o mundo ao seu redor, deseja naturalmente estar morto. Tá? A menos que você esteja passando por alguma deficiência, por alguma doença, por alguma situação de doença, você pode chegar a esse ponto. Mas o que a gente nota é que a vida está cada vez mais dolorosa. E isso chega ao extremo para algumas pessoas. Quando eu entrei no curso de mestrado, naquele mesmo ano, um aluno do departamento ele tinha terminado o seu mestrado e tinha ido para os Estados Unidos fazer o doutorado na Universidade de Illinois. E ele era um prodígio. Ele fez o seu mestrado em um tempo muito rápido, um trabalho excelente, que foi premiado, conseguiu uma bolsa de estudos muito boa e foi lá para os Estados Unidos. Tinha terminado o seu doutorado lá e estava com uma carreira de sucesso projetada para ele. Já tinha oportunidade de trabalho e tudo mais, mas ele estava passando por uma situação em que viver para ele estava sendo muito dolorido, a dor estava muito forte. Ele estava casado com uma filhinha e aconteceu que numa situação lá, ele, junto com a sua esposa, sua filhinha, ele pegou um extintor, estava lá na parede, no corredor do prédio, quebrou a janela e saltou do 18º andar.
Estava muito doloroso viver para ele. Ele imaginava que estava mais doloroso do que a queda. E ele caiu em cima de um outro edifício de 4 andares. Então ele caiu 14 andares. Mas ele não morreu. Ele viver para ele estava tão dolorido e ele se arrastou e se jogou de novo. E caiu os outros 4 andares. Ele ainda não morreu. Foi socorrido, morreu no hospital. Então note a que ponto que pode chegar a dor de estar vivenciando, de estar vivendo nesse mundo que foi atingido pelo pecado. Tá? Pode ser para algumas pessoas muito mais dolorido estar vivo do que imaginar a dor física e tentar interromper a vida. E isso é um assunto que nós devemos nos preocupar bastante, especialmente com as pessoas que estão ao nosso redor, um estado mental em que elas se encontram em meio a toda essa situação de caos que a gente vem vivendo, onde tudo é muito confuso. Às vezes nós podemos estar imersos em um ambiente que parece ter paz por todos os lados, mas a gente está contaminado pelo pecado. Então existe um mal, mesmo onde parece tudo estar perfeito, onde as condições parecem estar, onde as condições ao redor de uma pessoa parecem estar tudo caminhando para o bem, de acordo com o que você espera para uma pessoa de sucesso, mas existe ali um mal embutido naquilo. E aí vem um motivo que leva as pessoas a sentirem uma dor por estar vivas. Um dos motivos muito discutidos, dos quais a gente quer se livrar, é a culpa. Não sei se a Karine está ouvindo aí, se ela já está participando, eu vi que ela entrou ali, mas se ela quiser ajudar um pouquinho aí, Karine, psicóloga aí, o que a gente faz para se livrar da culpa, o que a culpa faz com a gente? O que vocês Acho que ela imaginam? saiu, viu, Ah, Rodolfo? saiu, tudo bem, tudo bem. Depois que ela voltar, a gente pede ajuda para ela. Tá? Mas a culpa é um sentimento que atrapalha e que provoca muita dor. E que a gente tem essa imagem aí que frequentemente é utilizada para representar a culpa. Uma pessoa carregando um peso muito além do que seria a capacidade física dela de suportar. Tá? Ah, é isso que acontece quando você está com um sentimento de culpa. E pelo que a culpa é causada? A culpa ela vem justamente de você sentir que o seu sentimento de culpa, né, uma internalização de você estar sentindo por ter ultrapassado alguma lei moral. Então, você pode estar se sentindo culpado por alguma ação contra alguém, por alguma ação com a sua própria vida, algo que você fez, que você tem feito, que você está fazendo. E se libertar da culpa é a grande questão da humanidade atualmente, uma das grandes questões aí, como me libertar da culpa. Bom, nós vamos estudar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia apresenta como solução para isso. Mas antes, gostaria de discutir um pouquinho com vocês aqui acerca do que nós podemos fazer a respeito. E isso eu acho muito importante, a gente sempre estar atualizado em relação ao que a humanidade pensa, o que a humanidade vem pregando, como que a humanidade vem se esforçando acerca do tema que a gente vai discutir, porque isso faz nós entendermos uma grande parte do que nós assimilamos naturalmente, sem nem perceber de onde que está vindo aquilo, acerca de um determinado tema, tá? Para que a gente possa se abrir para entender completamente, para aceitar o que a Bíblia está dizendo a respeito de alguma coisa, é bom a gente entender o nosso contexto aí, o que tem de que bagagem que nós carregamos, tá? Ah, a Silvana gosta muito quando eu trago alguma coisa de filosofia aqui, mas acho que ela não está ao vivo agora, hein? Eu, na verdade, tenho medo toda vez que eu trago. Eu gosto muito de me situar, e por isso que eu sempre tenho um pouquinho de filosofia guardado aí. Mas isso é bem longe da minha área, então isso me dá um pouquinho de medo também. Bom, vou começar falando, comparando esses dois caras aqui. Do lado esquerdo eu tenho Thomas Hobbes, filósofo inglês, e Thomas Hobbes, ele
escreveu o Leviatã, né? Ele era um filósofo bastante absolutista. E o que que ele disse? Ele disse: o homem nasce mal, com instintos de sobrevivência. E devido a esses tais instintos, ele é capaz de fazer qualquer coisa. A sociedade tem o papel de educá-lo, humanizá-lo e torná-lo sociável. E então ele reconhecia isso, ele reconhecia o homem como mal, o mal estando inerente ao ser humano. O homem é mal, nasce mal, já nasce mal. E ele precisa de alguém para dominá-lo. E daí que parte da filosofia, especialmente a filosofia daquela época ali, ela entendia a tirania, um rei absoluto, como sendo um mal menor do que uma sociedade sem regras. E ele colocava ali, então, a sociedade tem o papel de educá-lo, de humanizá-lo, de torná-lo sociável. Agora, quando a gente já chega no iluminismo aí, nós temos aí o Rousseau. E aí o Rousseau, famosa frase, né? O homem nasce bom, a sociedade que é má o corrompe. Então, para ele, o homem nasce bom e a sociedade que corrompe o homem. Rousseau ele já tinha por premissa derrubar qualquer tirania, qualquer autoridade sobre o homem, ou seja, ele queria a liberdade. E ele queria libertar justamente o homem da influência da sociedade. Então, a gente tem duas definições totalmente opostas. Tá? Bom, interessante que a gente sempre começa a estudar, mencionar algum filósofo e se você está estudando a Bíblia, olhando para aquele filósofo, a primeira coisa que você pensa é esse cara aqui é ateu, tudo que ele disse deve ser mal. Agora, interessante é que sempre as coisas são um pouco misturadas, né? Certo e errado, mal e bom, é assim que a humanidade vai caminhando, uma mistura, e é difícil você separar as coisas às vezes. Esses dois aqui, nenhum deles é declaradamente ateu. O Thomas Hobbes, ele cria em Deus, era cristão, e ele recebeu acusações de que os trabalhos dele, os ensaios dele, poderiam conduzir ao ateísmo. E ele ficou muito bravo com isso e refutou e disse que se sentiu muito ofendido. Tá? Já Rousseau, ele se sentiu ofendido também, porque ele viu que os ateus não eram tão combatidos pelos cristãos quanto ele era. O Rousseau ele já tinha uma visão diferente. Ele cria em um Deus, mas ele era um deísta. Então ele acreditava que Deus era uma causa, a natureza estava ali, mas tudo vinha da natureza do homem. Deus não, ou seja, ele não era um cristão. E ele, aliás, muito do que ele escreveu combate os valores do cristianismo também. Tá? Bom, o importante é que nenhum dos dois aqui se coloca contra um Deus, contra uma origem, por enquanto. Tá? Mas vamos lá, vamos avançar agora e vamos para o contemporâneo, para o nosso tempo aqui pós-moderno. Vamos ver o que é o pensamento dominante agora. Então, eu peguei aqui uma frase do Baudrillard, que é um professor de filosofia da UFAL, ele fez a formação dele na USP, é professor de filosofia de sociologia, desculpe, na UFAL. E o que ele diz é o seguinte, que o homem não nasce nem bom nem mal. Nascemos em uma sociedade marcada por regras historicamente construídas, inclusive definidora do que é bom ou ruim. Então, aqui a ideia já é transferir esse problema. Se você diz que um homem é bom ou é mal, é porque você definiu uma regra para o que é bom e o que é mal. Mas quem disse que essa regra está correta? Por que que a sociedade tem o direito de estabelecer uma regra sobre o que é bom e o que é mal? Para ele é isso, a sociedade constrói o que é bom e o que é mal. Esse é o pensamento atual. E aquilo que vem lá do modernismo em diante. Tá? Todos os pontos de vista são válidos. Não existe verdade absoluta. E tudo que a gente tem por aí é um molde que a sociedade colocou. Existe um censor que colocou isso, alguém que está censurando. E a gente precisa se libertar disso. Essa é a ideia atual. Como que a gente chegou nesse ponto e o que que a gente vem trabalhando para fazer, o que que aconteceu até então? Bom, aí a gente volta lá para a filosofia alemã, né? E aí tem esse nome aqui que aparece bastante na filosofia,
Ajuda a gente aí, Miles. Opa, microfone Die desligado. Schuld. A Should. culpa. Ja, Ok, Schuld. culpa. E Uhum. aí a gente vem aqui discutir a culpa. E Sim. aparece bastante esse termo em alemão aí nos artigos de filosofia que se referem aí especialmente ao existencialismo. Então a gente Uhum. tem aí Nietzsche, né, aquele que cunhou a frase de que Deus está morto. Uhum. Ele começa então colocar a culpa desse sofrimento em algum lugar. E aí ele vai trabalhar sobre a origem da culpa. Ele diz que a culpa nada mais é do que um valor moral histórico criado pelo homem e que precisa ser superado. Então começa aí uma luta por o quê? Por desaparecer com a culpa, mas fazendo como? Destruindo esses valores morais que são criados. Então ele diz que é um valor moral histórico criado pelo homem e que precisa ser superado. Bom, Nietzsche ele trabalha muito com a questão de que a culpa ela surge lá quando a gente começa a desenvolver o sentido de dever algo. Então você tem um débito. Agora o problema é que o ser humano interioriza essa culpa e interiorizar essa culpa é que causa todos os problemas. Tá? E parece que isso faz muito sentido. É justamente sentir o peso da culpa lá nos nossos sentimentos lá dentro que causa muitos problemas. E aí, Nietzsche também estabelece que o homem é inocente por suas ações, totalmente inocente por suas ações. Note que, na prática, ninguém vai encarar isso daqui como uma verdade, mas vagarosamente a sociedade vai fazendo concessões. Isso daqui é muito difícil cumprir, pessoas se sentem mal por causa dessa regra, então vamos deixar essa daqui de lado. Só que sempre vai existir um grupo que se sente incomodado, alguém que se sente incomodado com alguma coisa. E se a gente for continuar nesse sentido, a gente vai acabar num efeito inverso, que a gente vai criar regras regras para proibir de criar regras. E o negócio acaba colapsando por si só. Bom, e aí ele tem aqui uma justificativa muito interessante, uma frase que ela é verdadeira. Tá, só um pouquinho. Aqui. Nós temos aqui, então, recorde-se os célebres processos contra as bruxas. Os mais perspicazes e humanos juízes não duvidavam da existência de culpa. As bruxas mesmas não duvidavam. E, no entanto, não havia culpa. Estão enxergando minha tela direitinho aí? Sim, Recebi a mensagem aqui de que foi pausado. Parece que está está carregando. carregando. Ah, tá. Me avisem Ele aí se voltou. 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 Ótimo. Tá bom. Tá. De novo aqui. Ok. Estão vendo agora? Tá certinho? Sim. Está no Ok. terceiro comentário. Ok. Qualquer coisa me avisem aí se desaparecer. Bom, só para a gente. Isso dali, esses pensamentos do Nietzsche influenciaram toda a sociedade até o momento, especialmente no pós-modernismo aí. Mas não é uma unanimidade. Se a gente pegar, por exemplo, que Heidegger, ah, ele já tem uma visão diferente. Então, ao invés de ser algo que vem de fora, que a gente interioriza, ele diz a culpa é definida a partir da constituição do próprio ser existenciário. Somos chamados pela consciência a assumir uma responsabilidade.
Então aí para ele já é algo interno, já algo do ser. Um ente cujo ser é cuidado não apenas de fato carrega uma culpa, como no fundo de seu ser é um ser culpado. E, por fim, em silêncio, a consciência conclama. Aí tem essa outra palavra aqui em alemão, aqui a gente traduz aí como um negócio que é praticamente uma redundância, aí, o ser existente, tá? A É, desviar-se é uma certo, mas existência, isso, o Dasein. Uhum. ok. A desviar-se da decadência do impessoal e assumir o seu poder ser mais próprio. Bom, aqui ele traz já a culpa bem para dentro do indivíduo. E ele trabalha bastante acerca da consciência. A consciência do indivíduo é que cria essa sensação de culpa. E é algo que acaba se tornando bastante próximo aí do que a gente vê mesmo na Bíblia. Então, a gente tem aí o Espírito Santo que atua em nós e que nos deixa conscientes do pecado, tá? E aí a gente pode ter sentimentos como esse. Bom, o que que a sociedade tem tentado fazer? Tem tentado redefinir o que que é o pecado. Qual é o conceito de pecado, tá? Se isso daqui está incomodando porque é algo difícil de não fazer, por que que nós não podemos então aceitar isso e não dizer que isso é pecado? A ideia é se libertar do conceito de pecado. E aqui a gente tem um texto bem interessante que está no nosso guia de estudos ali. Durante várias décadas, nós, psicólogos, bom, quem está dizendo isso daqui é o Robert Maurer. Ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia e ele foi professor universitário no John Hopkins, em Harvard e em Yale. E um ponto importante, ele cometeu suicídio aos 65 anos de idade. Bom, vamos ver o que ele disse acerca disso. Durante várias décadas, nós, psicólogos, víamos toda a questão do pecado e da responsabilidade moral como um grande pesadelo e proclamamos nossa libertação dele como algo que marcaria a época. Então a ideia é: não existe pecado. Mas, com o passar do tempo, descobrimos que estar livre nesse sentido, isto é, ter a desculpa de estar doente em vez de ser pecador, é cortejar o perigo de também ficarmos perdidos. Esse perigo é, creio eu, evidenciado pelo amplo interesse que há no existencialismo, o que estamos testemunhando atualmente. Tornando-nos amorais, eticamente neutros e livres, cortamos as próprias raízes do nosso ser, perdemos o nosso mais profundo senso de identidade pessoal e, com os neuróticos, nos vemos perguntando: quem sou eu? Qual é o meu destino mais profundo? Qual o sentido da vida? Bom, aqui a gente enxerga a decadência dessa tentativa, a tentativa de livrar o ser humano da culpa, redefinindo o que seria o pecado. E aqui essa libertação da culpa implica em várias condições, como pessoalmente eu me torno egoísta e quero lançar a minha culpa sobre outra pessoa. Então o culpado não sou eu, é outra pessoa. Eu simplesmente ignoro a minha culpa, ignoro a minha consciência, ou ignoro o Espírito Santo agindo sobre mim. E aí nós chegamos naquele pecado contra o Espírito Santo, quando ele vai parar de falar, tá? Quando eu não consigo mais ouvi-lo. Ah, então nós temos aí essa tentativa, de chamar o pecado por um outro nome. Mas e o que que a Bíblia diz, como que a Bíblia trata isso? Na Bíblia a gente tem aqui algumas palavras diferentes que são utilizadas para definir o pecado. Nós temos, por exemplo, lá em 2 Reis 3:5, lá é utilizada essa palavra aqui, não é o único lugar que é utilizada, tá? Vamos aproveitar e vamos ler o que está escrito lá em 2 Reis 3, verso 5. Vou
procurar aqui na minha Bíblia. Se você quiser procurar também, fique à vontade para acompanhar a leitura. Segunda Reis 3, verso 5, nós lemos aqui. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Opa, peraí. Acho que eu marquei a passagem errada aqui. Acho que está marcado errado. Bom, vamos focar aqui na palavra ali que eu quero colocar. Então, a gente tem essa primeira palavra aqui, que o sentido ali é de rebelião e revolta. Depois nós temos essa outra palavra aqui. Eu não vou tentar pronunciar nada aí no hebraico. Essa palavra aqui que você pode encontrar, por exemplo, lá em Números 15, 30 e 31, ela vem no sentido de errar, de falhar, errar o alvo, errar a direção, no sentido de falhar. Então a gente tem aí o primeiro pecado como sendo algo ativo, chamado aí de pecado da mão levantada, e nós temos essa segunda forma aqui de se referir, que você pode até entender como sendo um erro não por uma rebelião, por uma revolta, mas um erro por uma falha moral mesmo, por um descuido, tá? Uma transgressão moral por descuido. E essas duas palavras aqui levam a essa outra terceira. Então, esses dois conduzem à culpabilidade. Então, agora que a gente tem a culpa, tá? Pratiquei o pecado e sou culpado. A iniquidade. Então, agora eu sou considerado culpado de um erro, de um pecado. Então, pequei contra Deus, ofendi a Deus, transgredi a lei de Deus e agora, portanto, me torno iníquo, me torno culpável. O que é importante saber é que o pecado nos afasta de Deus. Isso é um ponto fundamental. Então, lá em Romanos, capítulo 3, o verso 23, nós lemos aqui: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós pecamos, agora só pela não temos mais, estamos separados da glória de Deus, estamos carentes agora da presença da glória de Deus. Bom, se o pecado nos afasta de Deus, significa que para agradar a Deus, para ser de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos não ser pecadores, nós precisamos ser perfeitos, não pecar. E aí nós podemos procurar na Bíblia alguém de acordo com o coração de Deus e ver como que era a vida dessa pessoa. E lá em Atos 13, 22, nós temos aí a identificação de alguém que é de acordo com o coração de Deus. Lá diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Bom, Davi, a gente conhece várias histórias dele, tá? Davi era um pastor de ovelhas, foi ungido rei de Israel. Davi derrotou o gigante Golias. Davi escreveu diversos salmos de louvor ao Senhor. Mas se a gente buscar lá no livro de 2 Samuel, agora eu vou abrir a Bíblia aqui lá em 2 Samuel, e vocês podem acompanhar também, a gente não vai se deter muito na história, a gente vai passar pelo que é narrado ali. 2 Samuel, capítulo 11. Temos o capítulo 11 e o capítulo 12, que são interessantes. E aqui, o título na minha Bíblia, já para o capítulo 11, está: Davi comete adultério com Batseba. Então, Davi era rei de Israel, e acontece que ele está lá no terraço do seu castelo, e, de repente, ele nota uma mulher muito formosa que estava se banhando. Então, ele manda perguntar quem que é essa mulher. Ele se sente muito atraído por ela. E informam para ele, isso está no capítulo 11, no verso 3, Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Bom, ela é casada, mulher de Urias. Então,
enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então, Davi adulterou. Já temos um pecado aí. Então, Davi foi culpado de adultério, cometeu adultério. Agora, uma transgressão da lei leva a outra transgressão aqui nessa sequência. Quando ela disse isso, então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Então, o objetivo de Davi ali foi chamar o esposo dela para que ele se deitasse com a sua esposa, com a Batseba. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no ar livre. E hei eu de entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então Davi chamou Urias da guerra para que fosse ali ah, e estivesse com a sua esposa. E Urias não quis, ele não se sentiu merecedor disso, enquanto o povo estava, enquanto os demais homens estavam na guerra, ele estava ali. Bom, aqui a gente tem uma tentativa de criar uma mentira. Então Urias se deitaria com Batseba e o filho que ela concebeu seria tido como sendo filho dele e não sendo um produto de adultério. Bom, o que que acontece então? Qual a atitude que Davi toma? Verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, Joabe que era o comandante do exército, e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. Morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: Se, ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele encolerize e te diga: Por que vos chegastes assim perto da cidade ao pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar no muro, do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. E assim foi. E nós temos aí então próximo pecado, o homicídio. Então aqui a gente tem Davi adulterou, mentiu e cometeu homicídio. Bom, como pode Davi ser então um homem segundo o coração de Deus? A gente pode avançar para o capítulo 12. No capítulo 12, nós vemos lá o profeta Natã. O profeta Natã chega e adverte a Davi acerca do seu pecado. Nós temos ali a repreensão. O profeta Natã repreende Davi e começa contando uma história e Davi se reconhece como sendo um pecador. E aí nós temos a confissão de Davi, no verso 13, arrependimento de Davi. Bom, esse é um ponto muito importante. Lá em Provérbios 28:13, nós lemos: O que encobre as suas transgressões, e ali é usada a palavra pecha, jamais prosperará. Então, pecha ali seria a parte que se refere lá, em geral, é traduzido como rebelião, como
pensando ali em rebeldia, tá? Jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, nós temos um passo importante aí que é confessar, a confissão. E aí nós temos lá em 1 João 1, verso 9, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, nós vemos aqui: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui a gente tem toda a injustiça, a nos purificar de toda a injustiça. E Davi passa por isso. Ele confessa que o que ele fez estava errado, ele se arrepende e ele mostra isso em diversos salmos. Então, Salmo 139, 1, por exemplo. Vamos ver aqui dois salmos de Davi importantes. Primeiro Salmo 139, verso 1. Nós lemos ali: Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí, na sequência, nós temos lá: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então aqui Davi reconhece que Deus já sabe todos os seus caminhos, já sabe o que ele pensa, já sabe de tudo. Então ele diz, mais adiante: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, Davi aqui está reconhecendo que Deus é sabedor de tudo, não há como se esconder de Deus. E lá no Salmo 50, no verso 10, nós vemos ali. Peguei o salmo errado de novo, peguei a passagem errada. Não era essa que eu estava procurando. Eu não vou conseguir achar a passagem que eu estava procurando agora. Mas a gente vê aqui, é, aqui, Salmo 51, achei. É o 51 que eu estava procurando. 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, essa é a oração principal de Davi. Ele está pedindo ali: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui a gente tem o verbo ali traduzido por criar, cria em mim, o mesmo que é utilizado lá na criação do universo, lá em Gênesis 1. Então, Deus teve o poder para criar um universo. E agora Davi pede aqui para que ele crie um coração. Crie em mim um coração puro. Então, um novo coração. Criando um novo coração. Ou seja, nada do que seria antigo faria sentido. Agora existia um novo coração, né? Dessa forma é que Davi, implorando por isso, é que Davi alcançou ser um homem segundo o coração de Deus. E o que é importante dessa história de Davi? A gente tem destacado aqui essa parte do texto que está ali no guia de estudos: aquele que trouxe à existência o universo pelo poder de sua palavra pode criar nova vida para cada um dos seus filhos e filhas. Então aqui está como Davi encontrou, conseguiu sair, conseguiu se libertar do pecado. Como que foi? Através de Deus, tá? Deus pode criar uma nova vida, pode te dar uma nova oportunidade. Agora, como que isso funciona? O que que Deus faz a respeito, fez e faz a respeito? A gente tentou ver o que que o homem pode fazer a respeito do pecado. A gente foi ali para a filosofia humana,
E a gente viu o que se tem feito, o que o pós-modernismo tem encarado, que é justamente diminuir o pecado, tá? É mudar o conceito, mudar o significado das palavras. Então, algo que era imoral passa a ser moral, tá? Ou pelo menos passa a ser tolerado e não tido como imoral. Bom, o que Deus fez e faz a respeito? Bom, na Bíblia a gente viu que o salário do pecado é a morte. E o pecado se paga. Se há pecado, alguém precisa pagar um preço. Não há como se libertar dessa culpa de graça. A gente tem um preço a pagar. Se existe pecado, alguém precisa pagar esse pecado. E qual então que é essa solução que Deus vai trazer? Bom, nós encontramos na Bíblia que Deus, ele pode nos livrar, ele pode perdoar esse pecado. Vamos lá para o Antigo Testamento, né? A gente encara lá o Antigo Testamento como sendo Deus rigoroso, tá? Que não perdoa. Se a gente for lá, Êxodo 34, 6 e 7, a gente lê: Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a beneficência em milagres, que perdoa a iniquidade. Então, a gente tem aqui a palavra avon, né? A iniquidade, a culpabilidade, e a transgressão, pecha, e o pecado, aquela outra palavra, ou seja, as três palavras são utilizadas aqui, tá? Perdoa totalmente o pecado. Bom, está dizendo aqui que ele perdoa. Agora, como que Deus perdoa? Se o pecado precisa ser pago, se o pecado se paga. Isaías 53, 4, 5, a gente tem uma passagem muito bonita. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui a gente tem o pagamento, o próprio Deus pagou por nós. A pessoa de Jesus, que deu sua vida, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. Bom, aqui diz que ele tomou sobre si o nosso pecado, as nossas enfermidades, né, a nossa culpa. Ele tomou sobre si. Agora, o que ele fez com isso? O que Deus fez com isso? Bom, e aí a gente vai para o sentido da expiação. Nós falamos bastante acerca da expiação dos pecados quando nós estudamos o assunto do santuário. Então, é um assunto muito importante para você entender o plano da salvação, o plano da redenção, como ele funciona. Se nós lermos lá na Epístola de 1 João, primeira carta de João, de novo, agora o capítulo 2 e o verso 2, João capítulo 2, verso 2, nós encontramos ali: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou é a expiação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, a gente tem aqui se referindo a Jesus. Mas se a gente ler desde o 1, fica mais interessante ainda. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é a expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, pelos pecados do mundo inteiro. Bom, quando a gente fala em expiação, que é um ponto muito importante para a gente compreender o plano da redenção, o significado de expiação mais recentemente que ele foi melhor compreendido. Essa palavra aqui que é usada, keeper, qual que é o significado para isso? Alguns hebraístas davam significado de esconder.
mas mais recentemente identificaram como sendo uma origem numa palavra acadiana que significa apagar. Então é simplesmente apagar, desaparecer. Então o que Jesus faz por nós é simplesmente desaparecer, tirar toda a culpa. Então, perante Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, então nós temos a nossa culpa, os nossos pecados apagados. E essa é a única solução que nós temos para esse problema da culpa, para o problema do pecado. Notícia maravilhosa e muito importante, especialmente no momento atual que nós estamos, que é justamente chegando próximo à data que a gente comemora a Páscoa, tá? E que o significado dessa comemoração atualmente é algo totalmente comercial. O mal foi derrotado, a morte foi vencida. Isso é o mais importante de toda a obra de Deus. É que Jesus venceu o pecado e venceu a morte. A culpa foi paga. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, a gente lê: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então aqui nós temos todos os nossos pecados apagados, pagos por Deus ali na cruz. Tudo aquilo foi pago, não existe mais. Bom, vamos fazer uma pausa aqui antes de ir para o nosso último slide. Vamos conversar agora. E aí, qual a opinião de vocês? O que você tem de dúvida acerca disso? Concorda? Discorda? Você acha que o ser humano pode fazer alguma coisa por si próprio ou que não tem solução para o problema do pecado? Fique à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser participar, dizer alguma coisa, pode se sentir aí à vontade para fazer agora. Ó, para mim, o pecado parece ser um teste constante, sabe, de Deus, de você está fazendo, sabe, você está vivendo das minhas regras, ou seguindo as minhas regras. Para mim, parece isto, que o pecado que ele deu quando a Eva pecou, está se, sempre está se repetindo em outras maneiras. Uhum, E para mim, o mal foi derrotado, então eu posso pecar de qualquer jeito? Não é assim, não? exatamente. O que a gente tem por definição bem clara, o pecado é a transgressão da lei. E a gente É, também tem muito claramente na Bíblia que a lei de Deus é eterna e que ela não muda. é, Então nós temos coisas que foram escritas na Bíblia que não fazem mais sentido hoje, tá? Isso em relação a coisas que se tornaram, que se a gente for pensar hoje, é anacrônico, ou seja, não faz mais sentido algo que foi dito lá na Bíblia. Agora, nós temos muito bem claro quais são os princípios, que é o que a gente chama de lei moral, tá? Os 10 mandamentos, o que Deus pede que façamos, isso é muito claro. E isso não muda, isso é eterno. Então, passa o tempo, a cultura muda, o que existia muda, algumas dessas coisas não fazem mais sentido, mas a lei de Deus continua fazendo sentido e a gente sempre pode transgredir a lei de Deus. Então, o que nós temos, o que nós ganhamos ali, é sempre uma segunda chance. Eu sempre posso voltar para Deus, tá? Mas enquanto estiver nesse meio aqui, nesse mundo dominado pelo pecado, a gente está muito próximo do pecado e nós carecemos da glória de Deus, nós não conseguimos nos aproximar quanto nós precisávamos de Deus, porque o pecado causou um abismo ali entre nós e Deus. É justamente isso que nós temos. Nós temos uma luta constante para ficarmos perto de Deus, para não nos afastarmos de Deus. Às vezes a gente vê também algumas pessoas se corrompendo muito com culpa, né? E quando a gente vê a história de Davi, né? Nossa, Davi fez de tudo mais um pouco, né? Eu acho que essa história tá aí, acho que para a gente exercitar o perdão para nós mesmos, né? Porque se Deus perdoa a gente, tem que seguir esse exemplo, né? De perdão, né?
E principalmente com a gente mesmo, né? Uhum. Perfeito. Não É, ficar no pecado também, né? Assim, que tem gente também que tá. Mas eu acho ah, que se correr com culpa, eu acho que também é bem ruim, né? uhum. Então, tem um ponto bem importante, Fabiola, que você acabou de mencionar aí. Vou parar minha apresentação aqui um pouquinho. Um ponto bem importante que você mencionou, que diz respeito justamente a se perdoar. Então, perdão é algo que é universal e que Deus pede que nós perdoemos. Tá? Nós temos aí o mandamento de perdoar também. Então, não é apenas Ele que nos perdoa, mas nós devemos perdoar aos nossos próximos. E, inclusive, isso está na oração que Deus nos ensinou lá no Pai Nosso. Né? Perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou os nossos devedores. Tá? Então, nós devemos perdoar também. Agora, o que é interessante ainda? A gente precisa amar ao próximo. Tá? Um mandamento ali no Novo Testamento. Tá? Agora, como que a gente deve amar ao próximo? Nós temos lá isso em Mateus 22, Mateus 22, deixa eu ver onde que é aqui. Mateus 22, verso 37. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, o primeiro é esse: eu preciso amar a Deus. Agora, atenção no segundo mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu não vou poder amar o meu próximo se eu não me amar também. Tá? Então, se eu sou uma pessoa que não me ama e por isso não me perdoo, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Então, o amor começa realmente dentro de você. Você precisa ter amor por você também. Tá? Isso é muito importante. Então, a gente tem aí os dois maiores mandamentos aqui. Primeiro, amar a Deus, buscar a Deus. Tá? Buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o outro é justamente o amor por nós. E aí a importância de nos perdoarmos, perdoarmos aos nossos próximos e perdoarmos também a nós. Tá? Essa questão da culpa, ela é muito complicada porque nós temos essa tendência de achar que não somos merecedores da graça e realmente não somos merecedores. E aí é que vem aquela pergunta: o que que eu posso fazer? O ser humano pode fazer alguma coisa? Eu diria que ele deve fazer alguma coisa. Eu vi aqui que no chat o Gerival já colocou ali algo importante. Tá? Colocou aqui com relação ao pecado e à culpa, o ser humano, ao meu ver, pode ter alguma participação na solução, que pode ser o arrependimento e confissão do pecado. Justamente, o arrependimento e a confissão do pecado. Isso implica na aceitação da graça. A gente precisa aceitar a graça está ali, mas ela tem um custo. Eu preciso de abdicar do pecado para que eu possa aceitar a graça. Tá? Ou seja, eu preciso me arrepender. Não é que eu vou viver uma vida perfeita, que eu não vou pecar se eu tenho essa natureza pecaminosa, mas fica aí o arrependimento e a confissão do pecado. Essa é uma participação, uma parte muito importante. Rodolfo, você colocou Sim. uma coisa que para mim é algo que ainda fica martelando muito, que você fala assim, a gente não merece, mas mesmo assim a gente recebe. E aí eu fico me questionando muito, porque assim, se somos filhos de Deus, Deus fez algo para que a gente merecesse. O que eu vejo, a diferença é aceitarmos e agirmos nesse sentido, de permitir que Deus e o Espírito Santo vá nos transformando, né? Para que a gente não caia nesse, falo nesse piloto automático, desse mundo de coisas assim que vai nos afastando ainda mais dessa graça que Deus já faz de uma forma assim tão amorosa e parece que é tão simples, que é tão impossível de ser alcançada, né? Então eu vejo que para nós o que nós temos que fazer é essa aceitação e a partir daí a gente começa a agir de forma diferente. Tá errado? Não, está certo. O que é importante aí? Importante é o reconhecimento da culpa. Somos pecadores. Ou seja, por mim eu não posso fazer nada para ser salvo. Eu não Sim. mereço a salvação. Agora, o que acontece? Existe um amor muito grande por mim, que isso é de Deus, isso vem de Deus. E por isso ele está me salvando. Tá? Uhum. Ah,
era muito mais simples Deus acabar com esse problema, extinguindo o pecado. Mas cadê o amor que ele sentiu por nós, pela sua criatura? Então, ele tem esse amor e ele, por intermédio disso, que chegou essa graça para nós. Tá? Então, é algo realmente que a gente não recebe porque a gente merece. Nós somos culpados. Tá? Uhum. Nós fomos culpados aqui do pecado. Nós estamos aqui no mundo pecaminoso. Mas, pelo amor que Deus tem por nós, ele estendeu a sua graça. Tá? Isso é que é interessante, isso que é Ô, o ponto. Rodolfo, hoje aconteceu uma coisa que fiquei um tempão pensando, né? A hora que eu estava saindo do escritório, uma pessoa parou na vaga de deficiente. E eu comecei a pensar, né, sobre tudo isso, e inclusive sobre, né, os 10 mandamentos, né, 4 relacionados a Deus e os outros 6 ao próximo, né? E tudo isso, pecado, no final das contas, é sempre ligado ao próximo, né? Alguma coisa que você fez, ou alguma coisa que você pensou, alguma coisa seguindo esses 6 mandamentos, né? E eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, poxa, a pessoa, A Ó, ele Roberto, pegou a Roberta cortou a vaga sua. de quem não tô nem. deu uma travadinha, Roberta. Se Vendo? puder dar uma voltada. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora a gente está Agora te sim. ouvindo. Porque, resumo, né? No final das contas, como seguindo para eu não pecar e seguindo esses mandamentos, é, é o simples pensamento no próximo mesmo. Não, não é que é uma lei daqui que esse lugar não é seguindo assim, é uma lei aqui que eu não posso parar nesse lugar. Não é simplesmente não. A pessoa, um cadeirante, um deficiente, precisa estar mais próximo para entrar nesse lugar. Por que que eu não vou andar um pouco mais? Então, se a gente seguir esse raciocínio, de lógico, somos pecadores, mas nas coisas pequenas, né? Sempre estar pensando no próximo, isso seria bacana para ele? E ao Ah, mesmo tempo, por causa da culpa, isso seria bacana para mim? isso. Você Você, volta para você, né? pois é, você percebe que as leis civis aí ficariam dispensadas se todo mundo seguisse a lei moral? Se você se Então, importasse com o próximo, você automaticamente faria o que seria melhor para o seu próximo, sem é. precisar dessa, né? Não, e Mas automaticamente você junta isso, pensando no próximo. Se você parar para pensar, eu gostaria que fizesse isso comigo, porque daí você já elimina aquela culpa também, você já trabalha aquela culpa, né? Eu gostaria que fizesse isso comigo, sim, perfeito. mas é da hora que você acorda, da hora que você dorme, né? Falando isso, né? E aí, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Fábio quer complementar alguma coisa? Pegar um ponto, acho que o Rodolfo trouxe bem a história de Davi, né? Acho que uma coisa que é difícil de entender, né? Como é que Davi, fazendo tudo o que ele fez, e o Rodolfo trouxe um exemplo. A gente olhar a vida dele inteira, ele foi um péssimo pai para os filhos. Teve uma série de dificuldades e outras coisas, né? Que talvez a Bíblia nem revele. Mas como que a Bíblia chama um cara desses de homem segundo o coração de Deus, né? Mas o que tem na vida de Davi, e aí tá, né? O que Deus procura é que quando. Ó, outro detalhe, né? O pecado, o Rodolfo mostrou aquelas palavrinhas que mostram pecados intencionais e pecados não intencionais. O que Davi fez, o homicídio, o adultério, a mentira, foram intencionais. É o pior categoria, se pode dizer assim, né, de pecado. E mesmo nesses, Davi, quando ele cai em si, né, o profeta Natan vai lá, ele tá tocando a vida, achando que estava resolvido o problema, né? Tinha eliminado Urias, estava tudo certo. Quando Deus pede para o profeta Natan ir lá e dizer para Davi o que tinha acontecido, o profeta Natan conta uma historinha lá e na hora Davi percebe.
Aí ele cai em si. Olha o que ele diz: contra ti somente pequei. Né? Então, aí está o homem segundo o coração de Deus, aquele que reconhece o seu pecado e reconhece que Deus é o único que pode dar a solução. E aí ele busca. Eu pequei contra Deus, pequei contra ti. Percebe a essência do pecado, né? Que é muito mais do que fazer alguma coisa para nós ou para o semelhante, ou deixar de fazer. O pecado é alguma coisa que lesa o caráter de Deus. Então, Davi entendia isso, que no final das contas, aqueles erros, atos errados, né, e comportamento inadequado, no fundo, em última instância, estava lesando o caráter de Deus. E é por isso que ele pede o arrependimento. Se a gente for olhar lá no Salmo, o que o Rodolfo leu? 53, né, Rodolfo? 51, 10. 51, perdão, 51. E tem um outro tema, acho que é o 27, né, Rodolfo, se eu não me engano, que são salmos escritos pelo próprio Davi, contando os detalhes, né, pós o adultério dele. Acho que é o 27, se eu não me engano. Bom, enfim, mas são esses dois. E aí a gente vê o profundo arrependimento de Davi. Aí a gente entende por que que ele é, né, o homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhece a sua necessidade de salvação. E só para finalizar, tem uma música, né, do Arautos do Rei muito bonita que fala sobre graça. Na verdade, a música chama Graça. Lá ela diz assim: pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim, né? O que que eu preciso fazer? Aí está na linha do que o Gerival já tinha colocado, e ele até colocou aqui, ó, penso que a culpa é necessária, mas deve conduzir ao arrependimento e confissão. Se não existir a culpa, diferente do que os filósofos estavam dizendo, né, como o Rodolfo trouxe, como é que eu ia sentir a necessidade de um Salvador? A lei, a função da lei é mostrar isso, é mostrar minha culpa, não me salvar, mas mostrar minha culpa. Por isso que ela tem lá os preceitos, e quando eu comparo a minha vida com a lei, eu vejo quão culpado eu sou. Então, se eu não tenho senso de culpa, eu nunca vou procurar um Salvador, né? Então, a culpa é necessária para, o Gerival me ensinou, para me conduzir ao arrependimento, à confissão e ao arrependimento. E aí está o que eu posso fazer na minha salvação, né? É aceitar, simplesmente aceitar aquilo que Jesus está disposto de forma gratuita a me oferecer. Se eu não aceitar, ele não vai me salvar, porque ele respeita a minha liberdade de escolha. Eu vou, a gente caminhando aí para o encerramento, eu vou mostrar aqui um poema que está lá no nosso guia de estudos também. Se você chegou a ler lá, você pode ter encontrado ele. Eu vou apresentar aqui de novo a minha tela, lá para o final dela agora. E aqui nesse poema de autor desconhecido, a gente consegue enxergar aí o que que Deus pode fazer, que Deus pode fazer para nós. Então, tá. Eu tô com... Ele veio até minha escrivaninha com lábios trêmulos. A lição havia sido terminada. Você tem uma folha em branco para mim, professor? Eu errei nesta. Não está adequado. Peguei seu papel todo sujo e manchado e dei a ele um novo, com todo cuidado, e falei para seu coração com esperança. Faça melhor dessa vez, minha criança. Eu fui até o trono com o coração trêmulo. O dia havia terminado. Você tem um dia novo para mim, querido mestre? Eu estraguei este. Não está adequado. Ele pegou meu dia, todo sujo e manchado. Deu-me um novo, com todo cuidado. E para meu coração, ele falou com esperança. Faça melhor desta vez, minha criança. É isso que Deus pode fazer sempre, enquanto você se arrepender. Enquanto você tiver a oportunidade de se arrepender, Deus pode te dar uma ficha totalmente branca, sem nada. Então não fica lá nos antecedentes. Tá? Deus não tem lá os seus antecedentes quando ele te perdoa. Quando ele te perdoa, esquece. Acabou aquilo. Já era. Aquilo já se encerrou. Você tem agora uma nova oportunidade. Mas isso tem um limite. O limite é quando você rejeita o Espírito fazendo o trabalho.
atuando na sua consciência, te lembrando do que você fez, mostrando ali que você transgrediu a lei. E ele te move a olhar para a lei de Deus. E você olha para a lei de Deus e você percebe: estou fora desse padrão, transgredi. Enxergo que eu estou sujo, que eu sou pecador. A lei tem essa função ali. Serve como um espelho para você enxergar qual que é a sua real situação. E você pode, então, agora se arrepender e pedir a Deus. E toda vez que você fizer isso, Deus vai te dar uma nova oportunidade. Deus te entrega ali uma folha branca. Agora, a partir do momento que você desiste de ouvir essa voz, a partir do momento em que você dispensa o Espírito, a partir do momento que você peca contra o Espírito, né, que é quando você para de dar atenção à voz do Espírito, não há mais o que se fazer. Mas Deus tem isso ali pronto para te dar. Então não perca a oportunidade que você tem para se arrepender, para buscar a Deus. Aproveite para refletir acerca disso, para buscar a Deus, e isso vai te fazer buscar conhecimento cada vez melhor acerca de Deus. Isso vai te ajudar em tudo, vai te ajudar a diminuir a sua culpa, a diminuir os sentimentos que você carrega acerca das outras pessoas, porque você vai aprender a perdoar também as outras pessoas. Então, quanto mais a gente busca se aproximar de Deus, mais distantes nós vamos estar do mal. Bom, antes da oração, alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que podemos encerrar. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de estudar acerca da sua palavra. Abençoe-nos, ajude-nos a nos aproximarmos cada vez mais de Ti e nos afastarmos dos esforços humanos, reconhecermos que os nossos esforços são em vão para nos libertar da culpa, para nos libertar do mal e ajude-nos a aceitarmos a Sua graça. Ajude-nos a perdoarmos a nós mesmos e também aos nossos próximos. Em nome de Jesus. Amém.